Olá, aqui é Maria Emília Ferreira de Barba, ginecologista, e hoje eu vou te mostrar o oceano azul da ginecologia, que é transformar-se em expert em laser para lesões HPV induzidas e faturar R$ 12.000 em 4 horas de procedimento. Hoje você pode dizer que é uma expert em laser para HPV? Sim, posso dizer sim. Me sinto completamente segura de realizar qualquer procedimento com laser. Hoje você pode dizer que é uma expert em laser para HPV? Eu já posso. E ainda consigo ter a segurança de fazer o tratamento com o laser. Eu vou começar contando um pouco da minha história. Eu sou um pouco como você. Eu só queria melhores resultados para as minhas pacientes e um consultório mais rentável. Em 2016 eu não tinha experiência nenhuma com laser. Foi então que eu resolvi fazer especialização em patologia do trato genital inferior e colposcopia na Unifesp. E eu passei lá 6 meses, dedicando 5 turnos por semana para especialização. E ali eu aprendi os fundamentos do uso do aparelho do laser para tratamento das lesões HPV induzidas. Porém, só apenas uma vez por mês que cada aluno realizava os procedimentos a laser, em geral 1 a 2 procedimentos por tarde. Então era um volume muito pequeno para cada aluno realizar. Então eu precisei me aprofundar e praticar muito depois da especialização as minhas próprias pacientes para aprender tudo o que eu sei hoje sobre laser para tratamento de lesões HPVs. E uma dificuldade que eu observei é que não tinha nenhum curso, não existia até então nenhum curso focado em laser para tratamento de lesões HPV induzidas. E conforme eu fui me especializando e fazendo esses tratamentos, eu comecei a receber contatos de mulheres do país inteiro. Então, ali tem alguns dos contatos. Então, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Osasco, Florianópolis, Manaus, Teresina, procurando por esses tratamentos, procurando indicações de médicos que fizessem esses tratamentos a laser nos seus estados. E eu comecei a conversar com os colegas que já usavam laser para rejuvenescimento íntimo e a grande maioria deles não usava o laser para tratamento de lesões HPV. Foi então que eu resolvi mudar isso e criei a Semana do Expert em Laser para lesões HPV, para capacitar mais ginecologistas de diversas regiões do país a atender essas pacientes que estão em busca de tratamento a laser para lesões HPV, porém não têm profissionais capacitados nos seus estados e regiões para realizar o tratamento. Para começar, você tem noção do tamanho do mercado que estamos falando? Para facilitar, eu trouxe os dados de uma ferramenta que se chama Ubersuggest e ela mostra o volume de buscas mensais no Google de determinada palavra-chave. Aqui, nesse slide, a gente pode ver o volume de buscas no Google por mês da palavra HPV. São 301.000 buscas no Google por mês sobre HPV. Para fator de comparação, eu trouxe algumas outras palavras do nosso dia a dia. Para você ter uma noção, o volume de buscas no Google da palavra ginecologista é 135.000 e da palavra maternidade, 33.100. Já da cirurgia íntima, que é um dos focos de tratamento a laser, 6.600 buscas. E do rejuvenescimento íntimo, que é outro foco de tratamento de laser, 4.400 buscas por mês. E quando falamos objetivamente de laser, a gente sabe que existe uma divulgação muito maior dos procedimentos de laser para rejuvenescimento íntimo e para cirurgia íntima do que para tratamento de lesões HPV induzidas. Também é um número infinitamente maior de ginecologistas habilitados em realizar laser para rejuvenescimento íntimo do que para tratamento de lesões HPV induzidas. Mas o que as pessoas estão buscando no Google?
quando a gente vê aqui uma pesquisa por laser para HPV, quanto custa? Que indica, essa é uma pesquisa que indica uma pessoa que está realmente interessada em fazer o tratamento, porque se ela está querendo saber o valor, isso é uma busca feita em geral por pacientes. E o volume de buscas é 260 por mês. E quando a gente pesquisa rejuvenescimento íntimo a laser, preço, que também é uma pesquisa de alguém que realmente esteja interessado, o volume de buscas é de 170 por mês, ou seja, 35% a menos. Apesar de ser muito mais divulgado o tratamento de rejuvenescimento íntimo do que o tratamento de laser para HPV, as pessoas estão buscando mais pelo tratamento de laser para HPV. Bom, então agora que eu já te mostrei a relevância desse campo de atuação, vamos para a parte técnica. O HPV, ele tem um estigma social de ser uma doença sexualmente transmissível. E isso tem um impacto muito importante na autoestima das mulheres que estão com alguma lesão. Além disso, tem a relação com o câncer de colo de útero, de vagina, de vulva, o que também tem um impacto muito grande na preocupação que as pacientes têm com as lesões. Além disso, o tratamento a laser ele não é coberto pelos convênios, então ele acaba sendo um procedimento particular e isso resolve o problema dos convênios pagarem valores muito baixos para eczeres dos condilomas, das lesões na vagina, na vulva e no colo do útero. A curva de aprendizado é muito mais rápida do que aprender a fazer EZT, que é eczérese de zona de transformação, ou eczérese de NIVA, ou NIV, ou de condilomas, e tem menos complicações e menos sangramento com resultados melhores. Além disso, tem um grande número de mulheres com lesões HPV. Tem 10 vezes mais mulheres com lesões HPV dispostas a tratar, a pagar por um tratamento com laser do que, por exemplo, mulheres com atrofia pós-menopausa ou incontinência dispostas a pagar por um tratamento a laser para rejuvenescimento íntimo. Em contrapartida, tem menos ginecologistas habilitados. O número de ginecologistas habilitados a fazer o tratamento a laser para HPV é infinitamente menor do que o número de ginecologistas habilitados para fazer laser para rejuvenescimento íntimo. Ele é um procedimento que ele pode ser feito no consultório e ele tem resultados muito superiores às outras opções de tratamento de lesões HPV e o que deixa as pacientes muito mais satisfeitas e felizes. E eu vou começar explicando por que cauterizar condilomas com ATA não é a melhor opção. Para explicar isso, eu trouxe essa meta-análise, que ela compila 37 estudos, foi feito na Inglaterra. E o que mostra aqui essa meta-análise? Essa meta-análise ela foi focada então no tratamento dos condilomas. Aqui mostra que o ácido tricloroacético, a taxa de eficácia dele, quando usado em concentração de 80 a 90%, foi de apenas 44,5%. Ou seja, no final do tratamento, apenas 44,5% das lesões estavam completamente, desapareceram por completo. Enquanto com o laser, essa taxa foi de 92,3%. Nenhum outro tratamento conseguiu essa taxa de eficácia no final do tratamento, então conseguiu essa resolução das lesões. E, além disso, o ácido tricloroacético ele tem um risco de queimadura, de mancha hipocrômica permanente no local da aplicação. Esse risco de queimadura é principalmente quando não é aplicado pelo médico, a paciente que aplica. Esse risco de mancha hipocrômica é algo que a gente não consegue resolver. O que pode acontecer? No local que foi aplicado o ATA, pode acontecer que a cicatrização deixe uma mancha
E essa mancha, ela é, na maioria das vezes, permanente. Então, para sempre a mulher vai ficar com aquela marca de onde foi aplicado o ácido, e isso incomoda muito as pacientes porque fica aquela lembrança de que ela teve os condilomas. E às vezes muda um relacionamento, muda de parceiro, e as pacientes não querem isso. E por que não se recomenda fazer exérese de zona de transformação, que é a cirurgia do CAF, né, da cirurgia de alta frequência, ou do LIP, em mulheres com lesão de alto grau com menos de 25 anos? Eu trouxe esse estudo aqui para explicar por quê. Esse estudo mostra o efeito do LIP, né, da EZT, no futuro obstétrico das pacientes. Então, eles compararam ali dois grupos, um grupo de 558 mulheres que tinham realizado a cirurgia do LIP e um outro que é o grupo controle. E o que esse estudo mostrou? Que o risco de trabalho de parto prematuro nas mulheres que tinham feito a cirurgia do LIP é de 3,5%. Desculpa, é 3,5 vezes maior do que a das mulheres que não realizaram. E isso foi estatisticamente significativo, tá? E as mulheres do grupo que fizeram a cirurgia, elas também têm um risco aumentado dos bebês nascerem com baixo peso ao nascer. Então, ali, um risco 3 vezes maior. Isso também foi estatisticamente significativo. Além disso, as mulheres também tiveram um risco aumentado de ruptura pré-termo, ruptura de membranas pré-termo. Então, um risco 4 vezes maior, que também foi estatisticamente significativo. E ruptura prematura de membranas pré-termo. E por isso é que o protocolo do Ministério da Saúde coloca que a recomendação para mulheres com menos de 25 anos é que a gente evite fazer o EZT, tá? E também está lá no protocolo do Ministério da Saúde a recomendação que quando essas mulheres têm uma lesão de alto grau e estão entre 21 e 25 anos de idade, é preferível realizar o tratamento se houver a opção de tratamento destrutivo, que é o caso do laser. Então, o laser a gente destrói a lesão sem precisar fazer a excisão, sem precisar retirar uma parte do colo do útero. Então, não existe esse risco do colo ficar mais curto e aumentar a chance de trabalho de parto prematuro. Esse também é o motivo pelo qual o laser é indicado para tratamento de NIC1 persistente em mulheres com mais de 25 anos. O NIC1 persistente é quando ele dura ali mais do que 2 anos, então faz 2 anos que está acompanhando, a lesão não sumiu, a recomendação é que seja feito o tratamento. E pode ser feito o tratamento com laser ou com o EZT, né, com a cirurgia do CAF, porém é preferível que seja feito com laser por não aumentar esse risco e ter capacidade de destruir a lesão. E eu trouxe esse estudo aqui para mostrar qual que é a taxa de eficácia do laser no tratamento do NIC, tá? Da neoplasia intraepitelial cervical. E o que esse estudo mostrou? Que a taxa de eficácia é de 96% numa única aplicação. Então, ele conseguiu resolver aí 96% das lesões. E eu fiz questão de trazer esse estudo porque ele é um estudo de 1995, para mostrar quanto tempo faz que o laser já vem sendo utilizado para tratamento das lesões HPV induzidas. Por isso, inclusive, tem muita literatura que dá suporte, consistência para esse tratamento, apesar de ter ainda muito poucos ginecologistas habilitados a realizá-lo. E para NIVA de alto grau, para neoplasia intraepitelial de vagina NIVA 2 e 3? A cirurgia, ela tem um risco aumentado de sangramento, tem uma outra dificuldade que a grande maioria dos hospitais não tem colposcópio, e a outra opção, que seria fazer uma cauterização elétrica ou química, não atinge a profundidade necessária para tratar as lesões.
porque a cauterização ela atinge apenas 2 milímetros de profundidade. Então, o que acontece? A cauteriza por cima e a lesão vai continuar por baixo. Já o laser, ele tem uma capacidade de atingir 7 milímetros de profundidade. Então, no colo do útero a gente acaba usando isso, na vagina, por ser menos espessa, a gente usa um pouco menos de profundidade. E esse é o motivo pelo qual o laser é o tratamento padrão ouro para lesões de vagina, porque ele não tem esse risco aumentado de sangramento e ele pode ser realizado no consultório. E para NIV de alto grau, para neoplasia intraepitelial vulvar NIV 2 e 3? Quando a gente realiza a cirurgia, a lesão precisa ser retirada com margens livres, o que acaba sendo um problema dependendo da extensão, do tamanho dessa lesão e da localização dela, porque muitas vezes isso acaba mutilando a paciente. O laser, por ele ser um tratamento destrutivo e não excisional, ele na grande maioria das vezes não deixa cicatrizes e isso é excelente por não mutilar a paciente. Então a gente não precisa retirar a lesão, a gente vai vaporizar essa lesão, vai destruir essa lesão, sem precisar fazer a ressecção. E vou falar por que o laser é melhor nesses casos. Então, ele não aumenta o risco de trabalho de parto prematuro, por isso é preconizado para tratamento de lesão de alto grau em mulheres com menos de 25 anos, principalmente entre 21 e 25 anos. E por isso que ele é recomendado para mulheres com mais de 25 anos com NIC1 persistente. Ele é o tratamento padrão ouro para NIVA 2 e 3 e para NIVA 1 persistente, que é aquela NIVA 1 que dura mais de 2 anos e obrigatoriamente a gente vai ter que fazer o tratamento. Tem um menor risco de sangramento, menor risco de lesão de outros órgãos, o que é um dos problemas de cirurgia, dependendo de onde estiver a lesão, principalmente quando está ali em parede vaginal anterior, que tem contato mais próximo da bexiga, ou parede vaginal posterior. Tem que ter muito cuidado no momento que vai passar a alça para fazer cirurgia. Aqui com o laser a chance de lesão de algum outro órgão é infinitamente menor. Para a vulva, pode ser usado tanto para os condilomas, NIVA de alto grau ou NIVA 1 persistente. Qual que é a vantagem? Não mutila a paciente, tem um excelente processo de cicatrização, não tem necessidade de ressecção com margens e a grande maioria dos condilomas consegue ser tratado em uma única sessão, sem necessidade de várias aplicações, como acontece com a aplicação do ATA ou com o imiquimod. Isso é uma das coisas que mais incomoda aí as pacientes que têm. O imiquimod pode demorar ali 16 semanas, né? Os estudos mostram que a taxa de eficácia do imiquimod para resolver os condilomas gira em torno de 60%, porém isso pode demorar até 16 semanas. Então é uma taxa de eficácia relativamente baixa comparada com a do laser e uma duração de tratamento muito maior, que aqui no caso do condiloma a paciente vem, aplica e resolve. Mesma coisa com ATA, a gente é imprevisível quantas sessões vai precisar. Tem pacientes que respondem ali com 1, 2, 3 sessões, tem pacientes que demandam várias sessões e que não resolvem os condilomas. E agora que eu te mostrei esse oceano azul, eu vou compartilhar com você 2 vídeos de colegas ginecologistas que eu treinei e que hoje são experts em laser para lesões HPV induzidas. Ainda bem que eu fiz o curso, ainda bem que agora eu sei manipular o aparelho para poder oferecer isso para as minhas pacientes também, né? Como antes eu não tinha um treinamento e nem segurança para fazer, e agora eu tenho, então agora eu consigo oferecer para a paciente também essa parte na própria consulta. Então, muitas vezes a paciente vem que não é minha paciente, mas vem com uma lesão que tem a indicação de fazer o tratamento com laser. Eu falei, nossa, agora dá para fazer aqui no consultório, se você quiser tentar e tal. Então, sim, me sinto bem segura e já estou oferecendo, inclusive, essa parte também do tratamento com o laser para esse tipo de lesão. Decidi fazer o curso, né? Porque ele é o melhor tratamento que tem hoje em dia para lesões de HPV, tanto em vulva
quanto em vagina e também no colo. A recuperação é muito rápida e foi basicamente por isso, assim, para tentar o tratamento menos invasivo possível. É muito legal, achei muito inovador, assim, e eu acho que é o futuro também do tratamento para as lesões de HPV. Eu quero te mostrar também o depoimento de uma paciente que já passou por esse tratamento. Ana Monique, eu tenho 29 anos. Eu sempre fiz o acompanhamento com preventivo, né? E na verdade eu tava procurando engravidar. E aí, em um dos preventivos últimos que eu tinha feito, deu NIC2. Aí eu procurei um especialista. Na verdade, a médica que estava me atendendo, ela me pediu alguns exames. Eu tive que ir até São Paulo para fazer, porque eu tive dificuldade de encontrar na região alguém que fizesse. Aí apareceu que realmente tinha o NIC2. Aí eu fiquei pesquisando mais a fundo até encontrar você, né? Pra estar acompanhando o meu caso. Aí você me tratou, né, com o laser e foi ótimo. Não, na verdade eu não tinha conhecimento nenhum disso, né? Aí quando eu procurei você, foi a especialista assim, que nossa, deu uma luz pra mim, porque realmente eu fiquei muito apavorada com a situação. Porque a médica que me acompanhava, ela não me deu muito suporte com esse, eu fiquei totalmente sem, como fala? Sem um acompanhamento a fundo. Porque a médica que me atendia na época, ela falou pra eu voltar depois de 6 meses. E aí, como eu tava querendo engravidar, eu fiquei, nossa, vou ter que esperar 6 meses pra ver o que aconteceu. E já era um NIC2, né? Então aí eu encontrei você, aí foi onde você me explicou que já dava pra tratar, né? Que a gente já tratava e esperava 6 meses já pra ver se ia poder engravidar ou não. Mas não tive dúvida, quando você me falou que tinha o laser que dava pra fazer, foi a melhor coisa pra mim. Eu queria muito engravidar e eu tinha muito medo, né? Então, quando você me falou da possibilidade de fazer o laser que não ia comprometer com gestação de prematuro e tal, não tive dúvida de que eu queria tentar esse caminho. Graças a Deus a gente fez, né, um laser. Depois de 6 meses eu retornei e aí não deu mais nada no exame, né? Fiquei muito feliz, muito realizada. A senhora foi uma bênção ter aparecido na minha vida, porque a gente estava bem desesperado. Meu marido, ele acompanhou, eu fiquei, nossa, bem com medo, assim, quando a gente descobriu o NIC, porque a gente não tem muita informação e realmente, assim, falta muito especialista saber sobre isso. Porque a médica que me acompanhava, eu procurei nela as informações, né, para eu ter um suporte disso. E eu me senti muito, como que eu posso dizer, muito, assim, insegura, porque eu realmente não tive nenhum um apoio dela, assim, me explicando o que realmente era. Apesar de ser uma NIC, né, pra gente que não entende, faltou essas informações. E quando eu descobri você e você pôde me explicar, nossa, foi ótimo. Ai, olha, eu indico pra todo mundo. O
O vídeo de hoje fica por aqui. Amanhã eu irei falar como você pode se transformar num expert em laser para lesões HPV induzidas. Também peço que você comente aqui nos comentários o que achou da aula de hoje e se surgiu alguma dúvida. Eu leio todos os comentários e respondo um a um. Boa noite e até amanhã.